Gente, voltando ainda àquele assunto do primeiro programa dessa série sobre fé, eu gostaria de me estender mais um pouquinho nessa questão. Por quê? Porque eu estava assistindo outro dia um vídeo do pastor Silas Malafaia, onde ele falava o seguinte: olha, se o seu pastor estiver roubando ou estiver fazendo alguma coisa digna de reprovação, não mexe com isso, não bota a mão nisso não, fica de fora. Ele falou literalmente essas palavras: fica de fora, não se mexe, não faz nada, porque Deus vai pesar a mão sobre você se você mexer com o ungido dele. E aí isso se encaixa perfeitamente no pensamento do primeiro vídeo da série, e é por isso que eu quero me estender um pouquinho mais sobre isso. Porque, como eu falei na mensagem anterior, Jesus, lá em Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz que ele era igual a Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes submeteu-se, humilhou-se até a morte e morte de cruz. E aí eu fiquei pensando, rapaz, nisso. Isso é algo que a gente não consegue nos nossos dias. Nós não temos mais crucificação nos nossos dias. Mas Isaías, no capítulo 53 do seu livro, do versículo de 2 a 5, ele nos dá uma ideia, falando acerca de Jesus, profetizando, falando de algo que ainda iria acontecer, como se já estivesse acontecido. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que Isaías viu a cena e ele descreve no passado. Ele diz que não existia sobre aquele homem formosura alguma, que ele não tinha beleza nenhuma que nós desejássemos. Jesus foi torturado. Isaías diz literalmente que ele foi moído. Você sabe o que é isso, amigo? Aquele que era igual a Deus, segundo Filipenses, que não tinha pecado, que não tinha transgredido nenhuma lei, ele foi triturado, moído. Jesus foi esbofeteado, cuspido, chutado. Jesus foi vilipendiado, agredido, escarraram nele. Isaías diz que as pessoas viravam as costas para ele. E é interessante que essas mesmas pessoas foram servidas por ele, gente. Isso é um negócio absurdo. Quem não lembra da multiplicação dos pães, dos peixes? Mas essas pessoas viraram as costas para Jesus. Eu fico imaginando a cena: Jesus coberto de sangue, colocaram uma coroa de espinhos. Eu tenho um amigo, Sérgio Quixadá, um abraço para você, Sérgio Quixadá, em Fortaleza, que ele descreve com muita propriedade essa cena. Eu não consigo descrever com tantos detalhes, com tanta profundidade como o meu amigo Sérgio Quixadá, mas você imagina uma coroa de espinhos entrando na sua cabeça, perfurando o seu couro cabeludo, e você andando e aquele sangue se derramando, se misturando como suor, e ele sendo empurrado, e as vias de acesso ao morro onde ele foi crucificado, gente, ainda são, se você for hoje em Jerusalém, você vai constatar o que eu estou falando, são vielas, não são avenidas como essa que a gente está trafegando aqui agora, mas são becos, com curvas, bem sinuosas, por sinal, subindo a um montinho que fica um pouquinho fora da cidade. E você imagina o sofrimento de um homem arrastando a sua própria cruz.
morro acima, sendo esbofeteado, esmurrado, cuspido, empurrado, agredido. Você consegue visualizar essa cena, Pastor Malafaia? Você consegue ter um vislumbre do que é isso? E como eu falei, esse homem não tinha cometido nenhum erro. Aqueles que o estavam levando para esse lugar, esses sim tinham cometido erros, e foi exatamente contra esses que Jesus se irritou. Os sumos sacerdotes, os líderes religiosos. Eu fico impressionado como é que hoje, pleno século 21, nós estamos vendo algo muito, muito parecido com o que acontecia nos tempos de Jesus. Famílias se sucedendo em lideranças religiosas, se aproveitando, enriquecendo, enrolando a população, enrolando, enganando o povo simples, o povo que acredita, um povo desesperado na maioria das vezes. Eu imagino, gente, como é que pode, como é que a gente, em pleno século 21, consegue estar revivendo algo que Jesus combateu tão veementemente. Essas pessoas com esse perfil são os líderes da época de Jesus, e hoje não é muito diferente. Foram os únicos que Jesus se irritou, que Jesus chamou de raça de víboras, que Jesus chamou de sepulcros caiados. E é interessante que a Bíblia mostra Jesus se misturando com aqueles que eram tidos como a escória, tidos como a ralé daqueles dias. Jesus teve compaixão com uma mulher que a Bíblia diz que foi flagrada em pleno ato de adultério. E aí esses líderes religiosos, esses que vestem uma casca de igreja, de santidade, de autoridade espiritual, botaram essa mulher no meio da roda e chegaram para Jesus com o dedo apontando para a mulher e disseram: olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei nos manda apedrejá-la até a morte. O que você diz? Jesus só disse o seguinte: tudo bem, mas eu gostaria de que aquele que não tivesse pecado algum começasse o apedrejamento. Eu fico impressionado, rapaz, com isso. Impressionado. Porque aqueles caras poderiam muito bem ter pego a pedra e ter dito: eu não tenho pecado, e jogado a pedra, atirado a pedra. Mas eu fico imaginando o olhar penetrante, o olhar que vai na alma, que olha no fundo dos lugares mais escondidos da sua personalidade. E esses homens se desarmaram, eles não tiveram condição de mentir diante daquele olhar. Jesus se misturou com cobradores de impostos, que era outra categoria tida como ralé pelos judeus e pelos líderes religiosos.
Jesus não se enquadrou naquele esquema político-religioso daqueles dias. E é exatamente por isso que ele foi levado à cruz e foi moído, como Isaías descreve. Minha palavra para o Senhor, pastor Malafaia, é apenas uma: se converta. Vou ficando por aqui nesse programa, gente, e meu objetivo é uma vez por semana a gente abordar esse tipo de assunto. Eu estou em contato já com um grande amigo de Fortaleza e um outro amigo que mora aqui em Calgary, no Canadá, e nós vamos elaborar uma série de mensagens curtas assim, desse estilo, para diversificar o canal, sem deixar também de abordar os temas que afligem o povo brasileiro. Tá bom, gente? A gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, um beijo e um abraço para todos.